Fala, torcida do Vasco da Gama, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Vasco que enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão, grande jogo aí. Vasco tem que entrar com o pé no chão, precisa da vitória e muito para trazer confiança para a equipe. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Em campo. Só notícia boa. Mas na volta, eu juro pra vocês, na volta ele tem uma notícia boa sobre o Vasco. Pode ir. Um time concentrado e na presença do presidente Pedrinho no desembarque em São Paulo. Em busca de recuperação, o Vasco encara o Palmeiras hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque. O técnico Álvaro Pacheco terá 2 desfalques importantes no confronto. O zagueiro João Vitor está suspenso após ser expulso no clássico contra o Flamengo. E o principal jogador do time também vai ficar de fora por conta de uma lesão. Payet sentiu um problema físico e sequer viajou com a delegação cruzmaltina. Da mesma forma que em sua estreia, o técnico português só vai confirmar o time que vai a campo horas antes da partida. O Vasco está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos, e precisa da vitória para se afastar da amarga zona do rebaixamento. Lucas Pedrosa. Sim. Qual o provável Vasco hoje? Você tem? Não tem porque talvez nem os jogadores saibam também. Porque mesmo? Como funciona esse treinador? Ele não fala durante a semana qual vai ser o time, ele não trabalha dessa forma. Tanto é que no clássico contra o Flamengo tinham jogadores que 2, 3 dias antes não sabiam se iam ser titulares. Então ele trabalha muito mais falando do time na pré-eleição ou um dia antes. Então eu confesso para vocês que eu não sei, mas o que eu sei é que o Medel, por exemplo, vinha treinando de titular e aí já está no Boca Juniors, não vai ser o titular. Então tem uma possibilidade do Rojas ser o zagueiro pelo lado direito. Acredito que ele vai manter o sistema de 3 zagueiros, né? Com o Maicon e com o Léo. E no meio campo ele deve reforçar. Ele pode botar o Hugo Moura ou o Esforza para poder fazer esse primeiro volante, que é uma função que o Vasco tem uma carência enorme, uma dificuldade enorme. E o Paulinho, hein? O Paulinho e o Jair, ainda, eles né? só vão voltar e, assim, se voltarem nessa temporada em outubro, novembro, porque é uma lesão de LCA que demora 8 meses. O Jair também? Mesma coisa, mesmo tipo de lesão, e eles se lesionaram muito próximo, né? Inclusive eles fazem o tratamento juntos, se aproximaram bastante em relação a isso. E lá na frente a expectativa, talvez do Adson e do Verratti serem os principais jogadores aí ofensivos do Vasco da Gama, para justamente o Adson ser essa válvula de escape e fazer o estilo de jogo que o Álvaro Pacheco gosta, que é esse estilo de jogo de marcação-pressão, lá na frente, da intensidade. E talvez para mim, o fato do Vasco competir, porque o Vasco precisa competir contra o Palmeiras hoje, seja a única coisa que o torcedor vascaíno possa se agarrar. Porque em relação à diferença de elenco, a diferença de momento, mesmo que o Palmeiras não esteja jogando um futebol maravilhoso, mas é o Palmeiras, dentro do Allianz Parque. Então, na verdade, na minha visão, o Vasco tem que competir por cada bola. Muito parecido com, por exemplo, o time do Arthur Jorge, o Botafogo do Arthur Jorge. É um time que pode até ter algumas limitações, coisa que é pouca, mas ele compete a todo momento. Os jogadores estão a todo momento querendo a bola, brigando pela bola, fazendo cobertura. Isso é muito importante no esporte de alto nível. Então, para mim, a única coisa que eu me agarro do Álvaro Pacheco é isso, fazer o Vasco competir. Porque em relação à qualidade técnica, há uma discrepância muito grande. O quê? Que vocês têm imagens do confronto? Como assim? Não entendi. Não dá, né? Eu gostaria, tá? Vocês, tá vendo? Eu querendo te dar minha amizade e você assim... Não, eu queria chegar aqui amanhã, aqui, sorriso de orelha a orelha. Pô, parabéns, os caras se dedicaram, conseguimos uma vitória. Você acha que vai ser quanto? Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Infelizmente assim. É o que eu acho. E você, Vinícius? Placar? Placar. Desculpa, Pedrosa. 3-1 Palmeiras. 3-1?
Gente, futebol. 2-1 Palmeiras. Calma aí. O futebol não é assim. Zica reversa. Então fala aí o placar, vai ser 1-1 pra você? Acho mesmo que vai ser. Eu não tô aqui, tipo, eu acho que vai ser 1-1. Fernanda, o Vasco vai jogar sem o Medel, que foi embora, sem o Payet, que tá machucado. Não se sabe qual é o time que vai jogar ainda. Grama sintética. Grama sintética contra o Palmeiras no Allianz Parque. Posso Se o falar o Vasco provável ganhar- Palmeiras? Fala. O provável Palmeiras. O Everton no gol, Peraí. óbvio. Vai devagar pra não machucar nosso amigo. Marcos Rocha. Naves, Murilo, Piquerez. Aníbal, Zé Rafael, Veiga, Lázaro, cria do Flamengo. Estevão, uma joia que tá quase indo pro Chelsea. E Rony. Fraquinho. Fraquinho. Ih! Aníbal. Aníbal. Lázaro. Estevão. Quem é Ô, Estevão? quem é Lázaro? Eu nunca ouvi falar. Piquerez. Piquerez. O Everton. Quem é o Everton? Rony. Dudu no banco, doido pra entrar. Sangue nos olhos. Amigo, vai na minha. Aqui, deixa eu falar um negócio. Confia. Fala do Coutinho. Pelo menos é uma notícia boa. Notícia boa, isso aí. Olha aqui, se for 1-1, tu vai pagar um almoço pra mim, hein? Tá combinado. Se o Vasco empatar, você vai comer a picanha aqui do restaurante aqui embaixo. E eu vou filmar. Vai. Vambora. Fala do Coutinho. Bem, ontem teve uma Acho boa que você vai ficar notícia. com fome. Foi mal. Não se garante nisso, não. Traz a marmita. Traz a marmita. Aquela marmita com quiabo que você gosta. Traz Ai, a eu marmita. Ontem o Vasco deu um... Não o Vasco, né? Mas o Felipe Coutinho deu um passe importante, acertou verbalmente essa rescisão aí com o Aston Villa. Então o caminho fica mais livre pro Vasco da Gama, ainda falta assinar. E a gente sempre fala aqui que só assinando que dá pra cravar. Sim. Mas de fato está bem encaminhado. O Felipe Coutinho tem muita vontade de voltar ao Vasco da Gama. Agora, uma informação importante que eu soube ontem é que o Coutinho fez exigências. Ele não quer vir ao Vasco da Gama a passagem, a passeio, eu só voltei porque eu quero aproveitar. Não, ele quer um time competitivo e ele não quer que a passagem dele seja apagada dentro do Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Ele volta ao Vasco, tenta voltar ao Vasco, no caso, com 32 anos, justamente porque ele quer entregar futebol de alto nível. E, além disso, ainda pensa na seleção brasileira. Eu acho que não é nenhum absurdo ele pensar se ele conseguir realmente desempenhar dentro do futebol brasileiro a sua qualidade técnica como ele é. Felipe Coutinho ontem, inclusive, fez aniversário, como você disse, e aí a gente via Liverpool, Barcelona, mundo, Aston né? Villa, todos postando e mostrando assim, lances que você fala, cara, esse cara joga muita bola. Então Ele eu vem acho que sozinho. a Eu princípio, tô querendo... O Peção, meu marido, ele fica pedindo, porque ele manda mensagem pros jogadores. Sim. Quais jogadores? Ele Sim. vem jogar aqui no Vasco, ele faz isso. Aí você fica rindo, Vene? Só que os caras não respondem ele. Aí ele fica pedindo pra eu mandar. Falei, não tem nada a ver com isso, não. As mensagens que eu tenho que mandar, eu já mando lá no meu time. Eu não tenho nada a ver com o seu trelelê, não. Então, Quem que ele pode mandar mensagem pra fortalecer? ele pode mandar mensagem pra muita gente. Até pro Messi, se ele quiser. Não, eu tô falando aquele palpável. Mas o que eu soube, assim, é que ficava um burburinho de Souza, Alex Teixeira voltarem porque são amigos. Porém, oficialmente, o que eu ouvi das pessoas é que não tem nada concreto, não tem proposta. O Felipe Coutinho não pediu nominalmente ninguém, ele não chegou assim, eu quero fulano, eu quero ciclano. O que ele pediu foi, eu quero um time competitivo. Eu preciso de jogadores ao meu lado que possam fazer eu desempenhar o meu futebol. E ele está coberto de razão. A questão é, hoje o Vasco vive uma situação que é uma incógnita. O Vasco não tem dinheiro para poder fazer janela de transferências. Por quê? Porque a 777 saiu, o Pedrinho ainda não conseguiu achar um novo comprador, tenho certeza que ele está se empenhando para conseguir Olha isso. só, saiu mesmo, não tem como voltar. Saiu, que eu digo, tem como, tá na justiça. Tá na justiça. É um subjúdice que eles chamam, né? É uma liminar. Porém, no momento atual, você não tem mais o senhor Lúcio Barbosa, você não tem a Kátia, você não tem uma representatividade da 777, que até divulgou uma nota hoje criticando o Pedrinho e falando que já tinha investido 310 milhões de reais, que estava tudo em dia. E é verdade, o Vasco realmente tinha isso aí, gente. É o que eu falo.
Que a empresa está desmoronando, isso é fato. Claramente, pelas notícias lá fora e tudo mais, a 777 está desmoronando. Mas os compromissos dela com o Vasco, ela não tinha realmente faltado com isso. Ela faltou com o projeto esportivo, ela faltou com a melhora estrutural, mas financeiramente falando, ela conseguia aportar o dinheiro. E isso não é o Pedrosa que está falando. O balanço, quando ele é divulgado nesse ano, ele é deixado claro. Se o Vasco não tiver os aportes, o Vasco não sobreviverá. O Vasco não tem condições financeiras para sobreviver. E os dinheiros das vendas? A questão é, não, esquece isso. Esse dinheiro aí já foi utilizado na janela de transferências, por exemplo. Tá. Não tem mais dinheiro em caixa. Do PEC, por exemplo. O PEC deu uma boa verba. Esquece Até isso. um beijo pra Silvana, que é vascaína e segue Mas torcendo esse pro dinheiro Vascão. já foi há muito tempo. O Vasco hoje sobrevive do dinheiro da patrocinadora Master, que conseguiu fechar um grande contrato, e ela vai pagando mensalmente. Então, assim... E quanto é a folha salarial do Vasco? É cerca de 15 milhões de reais, Fernanda. Aquela tabelinha que eu mostrei, aquilo é verdade? É real, é cerca de 15 milhões de A reais. gente tá falando de um Vasco que é top 5 de folha salarial no Brasil, na Série A? Por aí, sem dúvida alguma. Eu já falei aqui, o Ramon Dias era um dos 3 técnicos mais bem pagos do Brasil. Que loucura isso, né? Isso é uma loucura. Você quer um exemplo? O Medel, que aceitou a rescisão de contrato com o Vasco, ele vai ter, o Pedrosa está aqui para confirmar, Sim. ele vai receber do Vasco até dezembro 200 mil pela rescisão. Por que o Vasco topou isso? Porque o salário dele, junto com o 200 direito... mil por mês? Por mês. O salário dele era muito alto. Ou o Vasco liberava dessa maneira, ou iria ter um custo muito alto até dezembro. Perfeito. Isso é só um exemplo. Por exemplo, o Paê não ganha pouco. Eu tenho certeza que Não. o Paê milhão, não ganha milhão. pouco. Vamos lá, mas quem? Mas o é um Rojas cara que deve muda tirar... a prateleira Gente, do Vasco. o ponto Paê. do Vasco é você pode pegar vários jogadores, Vene. O Lucas Piton deve receber um alto Léo salário. Jardim. O Verratti tem uma renovação agora de cerca de 400 mil reais, entendeu? É muita gente Mas que eu ganha tô falando, muito dinheiro. vocês só falaram. É isso aí, torcida vascaína. Se realmente o Felipe Coutinho vier para o Vasco, vai dar uma levantada demais nesta equipe, cara. Uma equipe que precisa de mais jogadores que possam decidir, né? E o Felipe Coutinho tem esse perfil. Vai ajudar muito o Payet ali para dividir o protagonismo, né? Como falou ali o Pedrosa, ele já entrou em um acordo verbal com o Aston Villa. Aston Villa que paga, né, a maioria do salário ali do Felipe Coutinho, né? Acordo verbal. Tenho certeza que o Aston Villa também quer se livrar do Felipe Coutinho o mais rápido possível, porque o contrato dele é milionário, gasta muito dinheiro do clube. Então o Aston Villa também vai entrar em um acordo logo ele vai vestir a camisa do Vasco. Cara, não é nem difícil o Aston Villa rescindir com o Felipe Coutinho. O mais difícil é o Vasco montar uma equipe forte, cara. Por quê? Porque fica muito na bagunça, cara. A SAF, que agora não tem mais o total, a total decisão ali, né? Não decide mais praticamente tudo lá dentro do Vasco. Pedrinho entrou, mas também não tem tanto poder porque não tem dinheiro em cofre. Então, assim, o que pode dificultar essa negociação é o Vasco montar uma equipe competitiva para o Felipe Coutinho, né? Pode ser que traga 1 ou 2 jogadores aí que dê certo, mas, assim, uma equipe competitiva eu acho muito difícil. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!